Graça em nome do Deus da paz, aquele que em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém. Senhor amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estar nos conduzindo, por Teu Santo Espírito estar falando ao nosso coração, Senhor, por poder abrir os nossos olhos e ver o Teu amor, a Tua fidelidade, Senhor. Senhor, te pedimos a Tua bênção para esse momento da ministração da palavra. Senhor, declaro total dependência do Senhor. Unja, Senhor, o meu falar. Encha-nos, Senhor, com a Tua sabedoria. Livra-nos, Senhor, da minha opinião própria e vazia, Senhor, mas que possa ser guiado pelo Seu Santo Espírito. Senhor, unja o ouvido dos irmãos, para que a palavra possa alcançar a terra do nosso coração. Remova, em nome de Jesus, toda pedra, todo espinho, todo terreno rochoso, e prepara o nosso coração para essa porção da palavra, que ela possa crescer e prosperar em nosso coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir em Isaías capítulo 10, versículo 24. Nós temos estudado o livro de Isaías, estamos chegando na reta final do capítulo 10. Anteriormente, nos capítulos anteriores, digamos assim, foi compartilhado sobre o remanescente, sobre o povo de Israel, que ia ser um remanescente naquele contexto de Isaías, e a aplicação nos dias de hoje, que também a igreja existe os remanescentes. Então, hoje nós vamos entrar num novo trecho, que é do 24 ao 27. Gostaria de convidar os irmãos para lermos juntos. Tudo bem? Vamos lá? Pelo que, assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o teu bastão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto ao penho de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele se levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Amém. Amados, nesse trecho que nós lemos, a notícia aqui para o povo de Israel, por meio do profeta Isaías, não é muito boa. O Senhor fala que vai vir um castigo. A Síria vai dar umas varadas no povo de Israel. E o Senhor fala para ele: vocês vão apanhar, vai doer. Foram desobedientes, chamaram luz de trevas e trevas de luz, arrastaram cordas de iniquidade, foram rebeldes, não cuidaram das viúvas e dos órfãos, copiaram a gloriosidade dos filisteus, a idolatria, e ali o Senhor fala: vocês são um povo mau,
povo levado, e permite que a Síria venha castigar e peneirar o povo. Por isso que a palavra dos remanescentes. E aí, nesse tema, em comunhão com os irmãos, nós tivemos o sentimento de falar sobre a fidelidade do Senhor. Porque quando está tudo muito bem, é fácil falar, Deus é bom. Mas quando está indo tudo mal, aí quando vem as provas, é difícil entender. Como o próprio Senhor falando, esse povo que vem te atacar, esse povo que vai causar uma devastação no seu meio, eu permiti que eles te dessem essas varadas. Como entender tudo isso? Então, nesse encargo, a mensagem nós preparamos falar um pouco sobre a fidelidade do Senhor, os aspectos da fidelidade do Senhor, como alguns exemplos da Bíblia, o Senhor se manifestou a fidelidade. Também falar como alguns personagens da Bíblia tiveram dificuldade de entender a fidelidade do Senhor, que é o caso de Abacuque, e a gente vai ver a oração dele, entender também um pouco. Então é nesse sentido, é o encargo da mensagem. Então vamos falar sobre o tema fidelidade. A palavra fidelidade, para começar, eu procurei aqui no dicionário, ela é traduzida como o atributo de alguém leal, constante, digno de confiança e verdadeiro em suas ações e palavras. Sem dúvida, Deus é perfeito em tudo isso. Então, esse atributo da fidelidade é um atributo do nosso Senhor. Falando aqui da fidelidade do nosso Deus, o fundamento teológico da pesquisa que eu fiz, a fidelidade, ela é algo do caráter de Deus. Deus é fiel. Deus, ele é fiel mesmo quando não merecemos. Nós não merecemos a fidelidade do Senhor, mas é o caráter de Deus ser fiel. Ele, no Salmo 145:13, fala-nos assim: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. É o caráter. O caráter de Deus é ser fiel. Outro exemplo, 1 Tessalonicenses 5:24. Eu estou lendo aqui para ganhar um tempo, tá, irmãos? 1 Tessalonicenses 5:24 diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, aquele que nos chamou, ele é fiel. E somos infiéis, mas ele tem um trabalhar em nós. Ele vai lapidar. Ele vai remover a infidelidade do nosso coração. Tenha calma. Outro aspecto da característica da fidelidade de Deus é que ela é imutável. Deus não muda. Aleluia. A fidelidade do Senhor é a mesma comigo, é a mesma com o Alvani, é a mesma com o Léo, é a mesma com o Dio. Ele não muda de pessoa para pessoa. A fidelidade do Senhor é a mesma. E independente da situação, independente da enrascada que você se meteu, o Senhor é fiel. Ele não muda a sua fidelidade. Em Malaquias 3:6 é dito-nos assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Vamos, porque o Senhor é fiel. Nós não somos consumidos pela sua ira. Em Hebreus 13:8, Paulo escreve assim, o autor de Hebreus escreve assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Aleluia. E esse versículo, toda vez que eu vejo ele, dá vontade de chorar, irmãos. Jeremias 3:1, na parte B, o Senhor fala por meio do profeta Jeremias assim: Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Oh, amados, que Deus amoroso, que Deus fiel. Ele fala: por mais que você tenha se deitado com muitos amantes, que você tenha me traído, filho, volta para mim. Volta para mim. E ele está ali, como foi mencionado do filho pródigo, está ali esperando para te dar um abraço, para te dar um beijo e te perdoar. Ah, irmãos, eu não sei quão distante você anda do Senhor, mas essa noite o Senhor está te chamando. Volta para mim. Não importa por onde você tem se prostituído, venha para mim, meu filho. Aleluia. Que Deus misericordioso. Outra característica da fidelidade do Senhor é como ela é expressada, a fidelidade do Senhor. Um dos primeiros aspectos, ela é característica nas promessas do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para abrir no livro de Josué. Josué 21, quase lá no finalzinho de Josué. Josué 21, a gente vai ler o 44 e 45. Vocês lembram que o livro de Josué, o Senhor começa convidando ele, falando: ser forte e corajoso, não temas, o Senhor teu Deus é contigo. Ali Moisés tinha morrido, a liderança passava para Josué, e eles tinham que derrotar o povo que estava na terra prometida. E o povo ali, alguns tinham gigantes no meio, era um povo de estatura maior que eles, e eles tinham que lutar. Então, o Senhor vem e fala ali para Josué: eu sou contigo, não temas. Daí tem todos os desfechos, tem ali a queda das muralhas de Jericó, e tem as vitórias e também as derrotas, por meio da idolatria do povo, também o Senhor permitiu as derrotas, mas depois iluminou. E daí no final do 21, 44 e 45 ele diz assim, vamos ler juntos, irmão? O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante dele. Atomados a eles, o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Aleluia. Quão fiel é esse Deus. Lembra que o povo estava no exílio do Egito. Desde lá no cativeiro, no exílio não, no cativeiro do Egito. O Senhor tira eles de lá, faz eles passar por todas as provações no deserto, 40 anos, e ali na terra o Senhor cumpre todas as suas promessas. Nenhum povo resiste a eles, e eles conseguem ali a terra. Que Deus poderoso. Também um outro versículo falando sobre a fidelidade de Deus, Números 23:19, diz assim: Deus não é homem para que minta, porventura tendo prometido, não o fará? Um outro aspecto da fidelidade do Senhor é em relação à provisão e ao sustento. Eu gostaria de convidar os irmãos para ler o Salmos 145. Salmos 145.
Versículo 15, amados. E vamos ler junto? Em ti esperam os olhos de todos, ao seu tempo lhes dás os alimentos. Amados, nesse versículo, Sharpling faz o comentário que é como se fosse, na verdade, todas as criaturas da terra, homens, animais, eles olham para um Deus gracioso à espera do seu mantimento. Tem um irmão do passado, chama Adam Clarke. Ele diz que é mais ou menos o que ele imaginava, esses salmos aqui, esse versículo, quando um pai pega a papinha do filho e ele está sentado ali e ele fica animado que ele vai ganhar a papinha. Eu lembro do Davi pequenininho, o Josué, quando ia dar papinha, ele até pulava, ficava agitado olhando, vendo a papinha. E ele fala que esse salmo descreve isso. A terra, os animais, esperando que Deus dê o seu sustento, dê o seu mantimento, dê o alimento, dê aquilo que é necessário para dar força, para dar energia, para suprir tudo que é necessário fisicamente. Amados, é tão maravilhoso que a gente está na época do frio, agora é época de pocã. Mas vai acabar. Daí no final do ano começa a época da manga, né? Os irmãos corrigem se eu estiver errado. Jabuticaba. Começa a fruta. Cada um tem seu tempo. O Senhor, Ele é misericordioso e passa as estações e nós sempre temos alimento. E quando eu falo nós, irmãos, a Terra tem mais de 8 bilhões de pessoas. E 8 bilhões de pessoas conseguem alimento. Quem proporciona tudo isso? Quem é fiel? Certa vez eu li uma matéria sobre o perigo de cair um meteoro na Terra. Algum meteoro muito grande. E o problema não é nem tanto o impacto, que eles falam se vai destruir a área, mas aquilo vai levantar uma poeira que talvez vai levar meses para se dissipar a poeira daquela tragédia. E nesses meses, todas as plantações vão morrer. E vai ter uma grande fome na Terra. E aí eu pergunto para os irmãos, é a NASA que tem protegido a Terra contra meteoros? É a NASA que tem derrubado os meteoros? Há quantos anos? Quem não permite que uma destruição dessa aconteça? É a mão poderosa do Senhor. É a fidelidade do Senhor que não nos permite ser consumidos. É a misericórdia do Senhor se renovando para nós e dando ali os nossos alimentos. Seja fiel, seja infiel, seja até mesmo ateu, o Senhor libera o seu alimento. O Senhor provém o sustento. Continuando, o Senhor também, a sua fidelidade, ela está na sua proteção e no seu livramento. Aleluia. Em 2 Tessalonicenses 3,3 é dito-nos assim: mas o Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e te guardará do maligno. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha a fidelidade do Senhor em meio às provações, amados. Vamos ler junto bem forte? 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário,
juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia. Amados, até nas provações, nós vemos o quão Deus é fiel. Ele não te dá um fardo maior do que você pode carregar. Ele não te dá algo bem pesado que as suas mãos não consigam carregar. E aí nós vemos a fidelidade do nosso Senhor. Outra característica da fidelidade do nosso Senhor é no perdão e na restauração. Aleluia. Em 1 João 1,9 ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. Segunda Timóteo 2,13 ele fala assim: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, se somos infiéis, se temos pecado, o Senhor nos perdoa. Basta abrir mão do seu orgulho, do seu ego. Não precisa se espancar, não precisa se chicotear. Basta confessar o seu pecado. E Ele é fiel e justo para perdoar. Esses dias eu tive uma experiência, algumas semanas atrás, para honra e glória do Senhor. Eu estou falando isso, viu, amados? Vamos por aqui, passar um pouco de vergonha, mas quando eu era, há uns 20 anos atrás, eu era guarda-mirim, e tinha um grupo de guardinha ali, e eles sempre tiravam sarro de um menino que era crente. Eu também era crente, mas eu estava afastado e também queria ficar fora ali, ser o motivo da chacota, né? Então, um dia eu fui lá na sala e eles estavam com o celular e estavam ali com um vídeo pornográfico. E ele mostrava para o menininho que era crente e ele fechava os olhos. E eles davam risada. Daí eu entrei na sala e eles falaram: você é crente também? Eu falei: sou. E eles mostraram e eu fechei o olho, mas fiquei: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Mas por dentro, não falei alto. E daí que eles tiraram mais sarro do menino ainda. Começaram. Tirar. Aí, ele é crente e não faz essas coisas. Você não está olhando por outros motivos. E começaram a mais ainda tirar sarro desse menino. E isso passou. E um dia o Senhor me lembrou dessa situação, eu pedi perdão. E o Senhor falou: você vai ter que pedir um dia perdão para esse menino. E eu falei: Senhor, se um dia eu encontrar ele, porque esse menino ele foi fazer medicina na Bolívia. Então ele ficou lá, e a última vez que eu fiquei sabendo, ele estava trabalhando em São Paulo como médico. A chance dele voltar para Rio Claro é mínima. Eu nunca mais vou ver esse irmão. E daí eu fui convidado para participar de um acampamento de jovens, e esse menino que hoje era um médico está lá em Ajapi no acampamento dos jovens, que eu fui compartilhar. E daí era para falar sobre um dos pontos da mensagem era sobre a fornalha. E o Senhor falou: agora você pede perdão. E eu tive que pedir perdão, irmãos. Falei: viu, lembra aquele dia, aconteceu isso, contei a situação, me perdoa porque eu fui um frouxo, eu larguei isso aí para a fornalha sozinho, aumentei o fogo ainda, me perdoa. O Senhor nunca me deixou esquecer essa situação. E eu falo isso, irmãos, porque o Senhor ele foi fiel. Ele até preparou um momento para me pedir perdão pro irmão. E quando terminou a mensagem, ele falou: mas eu nem lembrava disso. Eu lembro que o pessoal pegava no meu pé, mas eu não lembrava se você falar: mas o Senhor me deixou esquecer. E o Senhor fez ali eu pedir perdão. Se aquela hora eu fui um covarde, ali ele fez eu pedir perdão publicamente. O Senhor é fiel quando somos infiéis. Que paciência, que amor o nosso Deus tem conosco. É até difícil como o homem consegue entender.
depois de se prostituir muitas vezes, volta para mim, filho meu. Ainda há tempo. Não deixa a Síria te bater com uma vara. Volta para mim. Antes de chegar a Isaías 10 aqui, quantas vezes Deus alertou o seu povo e falou: se volta para mim, não deixa o castigo chegar. Chegou nos seus irmãos, olha o exemplo deles, eles se deram mal. Se volta para mim, tira a idolatria do seu coração. Mas o coração rebelde daquele tempo e o nosso coração rebelde nos mantém longe do Senhor. E mesmo assim o Senhor é fiel e fala: volta para mim, filho. Volta para mim, que eu te perdoo, te santifico, deixo você limpinho novamente. Que Deus bom. Outra questão, amados, é sobre a aliança do Senhor. Nosso Deus é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança com Abraão e cumpriu. E ele fez uma nova aliança conosco. E ele fez uma promessa de reinar. Não só reinar, mas ser cordeiro com Cristo. E alguém tem alguma dúvida que o Senhor vai cumprir essa promessa? Deus é alguém que possa mentir? Ou possa dar falsas esperanças? Não, Ele é um Deus poderoso, fiel. É um Deus que a promessa dele já pode ser considerada um ganho. Vou dar aqui um exemplo. Imagina vou usar a Lívia aqui de exemplo. A Lívia é o celularzinho dela, não sei se é a situação, mas imagina que tá ruim o celular dela. Daí o pai dela falou: Lívia, ó, amanhã vou na loja e vou comprar um iPhone novo para você. Ela já pode comemorar, porque o pai dela falou que vai comprar. E o nosso Deus já falou: vocês vão reinar. Já considere ganho. Vocês vão pisar na cabeça do maligno. Ele está te atormentando hoje, mas aí você vai pisar na cabeça dele. Seja fiel. E se você tropeçar, peça perdão. Se volte a mim e siga na caminhada. Outro aspecto da fidelidade do Senhor é que Jesus é o cumprimento da promessa. Deus prometeu o Messias lá no Velho Testamento. E tudo que foi prometido do Messias se cumpriu em Jesus. A promessa é que ele ia vir de uma virgem, e uma virgem concebeu um filho. A promessa é que ele ia morrer, ele ia como ovelha muda ao matador. Tudo, até que ele ia ser rasgado pela lança que iam dar vinagre, que as suas vestes iam ser repartidas pelo soldado. Tudo isso foi profetizado e tudo se cumpriu em Jesus. Eu acho que essa é a maior prova de fidelidade do Senhor. Tudo, em 2 Coríntios 1:22 diz assim: pois todas quantas promessas há em Deus são nele sim e por ele o amém. Tudo se cumpriu em Jesus. Em Apocalipse vai falar que Jesus é a fiel testemunha. O André compartilhou isso da última vez. Jesus é a fiel testemunha da promessa que foi feita aos nossos pais. E como responder a Deus essa fidelidade do Senhor? Tem algumas questões aqui. Uma, com fé. Confie mesmo quando você não entende. Olha o que o Salmos 37:5 nos diz. Salmos 37, versículo 5. É dito-nos assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele o fará.
Confie no Senhor, e o mais Ele o fará. Assim como Pedro, lá em João 6, o Senhor fala sobre que a comida era o seu corpo, e todo mundo ali acha estranha essa conversa e vai embora. Aí Jesus fala: você não vai embora, não? Ele fala: não, Senhor, só tu tem as palavras de vida eterna. Talvez ali ele disse: Senhor, não estou entendendo nada do que você falou, mas eu sei que eu tenho que permanecer. Eu tenho que ficar pertinho de você. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Essa palavra é grande demais para mim processar. O alimento é muito sólido ainda. Mas eu quero ficar aqui, na sua presença. Confie no Senhor, amado. Mesmo se tiver luta, mesmo se estiver caindo 1.000 à direita, 10.000 à esquerda, tem crente caindo para a minha direita, para a esquerda tem crente brincando de ser crente, não é crente. Permanece firme no Senhor. Permanece firme no Senhor. Que o galardão vem. Que a recompensa vem. Mesmo não entendendo, permanece firme. Outra questão, com gratidão. Louvar o Senhor, a sua fidelidade, com gratidão, com louvores, com obediência. O Zaga compartilhou isso no começo da reunião. Venha para a reunião. Seja obediente, venha para a reunião. Esteja aqui. O Senhor é tão fiel a nós. Sejamos obedientes a Ele. Amém. Eu falo obediente à palavra porque a palavra fala nos reunir. O Senhor é tão fiel e nos pede às vezes tão pouco. Outro, com fidelidade. Seja fiel a Deus, espelhando o caráter dele. Tira o Corinthians aí do seu coração. Quebra o altar do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Deixa só um altar para o Senhor. O que tem sido um altar aí dentro do seu coração? Analisa a sua semana. Para quem você dedicou mais tempo? Para onde você... Para o altar do Senhor? Ou foi para outras coisas? Será que isso não é um altar no seu coração? Se isso for, peça para o Senhor remover. Peça para Ele quebrar. E indo agora para a parte final, vou pular alguns trechos por conta do tempo. Não, esse aqui eu não posso pular não. O Senhor fez algumas promessas no Velho Testamento. Os irmãos lembram alguns exemplos de fidelidade do Senhor na Bíblia? Eu citei alguns aqui. Abraão e Sara têm um filho. Eu lembro lá na escola de teologia, o irmão Zaga falou, não foi uma questão de ser velho. Ali, biologicamente, era impossível ter filho. Ela não tinha mais tanto o Abraão quanto Sara. E o Senhor fez eles terem um filho de um casal que não tinha condições de ter filho. Biologicamente falando, era impossível. E o Senhor foi fiel à promessa dele. Embora ele tenha tentado dar o jeitinho dele, tenha tido um filho ali, mas o Senhor foi fiel. E olha que ele é chamado pai da fé. José no Egito, o Senhor foi fiel com ele, em todas as provações. O povo de Israel no Egito, poxa, o maná do deserto, irmãos. O maná caía do céu para dar de alimento ao povo. Não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha como caçar. O Senhor fazia, amanhecia o pão lá. Olha a fidelidade do Senhor. O Senhor fez uma promessa para Davi, que a descendência dele sempre estaria reinando. E eu pergunto para os irmãos, a descendência de Davi está reinando hoje, aqui na terra? Lá em Jerusalém tem um rei? Não, mas à direita do Pai quem está?
Jesus. E ele é descendência de quem? De Davi, por parte de Maria. É descendência. A promessa se cumpriu. Aqui na terra pode não ter, mas no céu, como foi falado, a descendência está lá. Jesus está lá. A promessa se cumpriu. E ninguém derruba ele do trono, viu, irmão? Ninguém derruba o nosso Senhor do trono. A rocha é inabalável. Ele é o nosso Deus soberano. O Daniel e os amigos lá na cova dos leões, os meninos na fornalha, a prova que o Senhor é fiel. Não só em socorrer do fogo, mas estava junto com eles lá. O retorno à Babilônia. Olhando hoje para a nação de Israel, é quase impossível você falar como que Israel sobreviveu a tudo que aconteceu, até coisas mais recentes como a Segunda Guerra. Como Israel volta a ser um país? Ainda depois que eles voltaram a ser um país, alguns países se juntaram para atacar. Eu não lembro quantos eram, 6 ou 7? Lembra? Quando eles voltaram à guerra e para se tornar o país de Israel. Isso. Não sei exatamente, são países árabes. Os países árabes. Imagina, eles estavam voltando de campos de concentrações, estavam ali voltando para repatriar a terra, nações se levantam e começam a atacar. No dia. Eles já estavam lá, algumas pessoas já estavam lá. E imediatamente, no dia seguinte, as forças árabes atacaram um pouquinho. E esse povo ainda é um país. Ainda está lá e está. Sim, era um amontoado de gente. Era um amontoado de gente. Lá mais para agricultura, mas também atirar. É a misericórdia, a fidelidade do Senhor. Deus ganharam. É a fidelidade do Senhor. Deus tem uma promessa com o povo. Tem em Apocalipse, ainda tem algo para o povo de Israel. E o Senhor é fiel. Por mais que eles são atacados, eles continuam a existir como nação. É incrível. Isso é algo recente, é algo mais recente na história. É só olhar Israel e como o Senhor é fiel. E agora, entrando na reta final, irmãos, gostaria de falar sobre o exemplo de Abacuque. Abacuque, ele não é contemporâneo de Isaías, ele veio 80 anos depois. Ali Isaías, ele estava sendo atacado pela Síria, e lá, quando a gente leu lá no capítulo 10, falava que a Síria ia ter seu castigo. E o castigo dela veio, que era a Babilônia. A Babilônia derrotou a Síria. Mas o povo, embora tenha apanhado ali, tomado algumas varadas da Síria, o povo não se arrependeu. O povo ainda continuou duro de coração. Então Deus, ele permite que a Babilônia ataque. E ali, Abacuque, ele está dentro dos muros de Jerusalém e dá a entender que ele é um vigia da torre. Então ele olha ali na torre, ele olha o cerco babilônico em volta do seu país, em volta das muralhas ali. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir em Abacuque. Esse é difícil achar, hein? Abacuque, ele faz primeiro uma oração para o Senhor e ele fala: Senhor, está acontecendo uma desgraça aqui, o negócio está feio. É um povo perverso, está vindo atacar a gente. A gente não é muito bom, mas esse povo que vem nos atacando é pior ainda.
E o Senhor fala com ele, fala: isso daí eu estou permitindo. Eu permiti esses exércitos ir contra você. E aí Abacuque, ele não entende muito bem o que está acontecendo. E ele faz uma segunda oração para o Senhor. E ali ele abre o coração dele e expõe tudo para fora. Ele fala: Senhor, será que você é tão santo que você não consegue olhar para a maldade que está acontecendo aqui? Eu estou aqui tentando entender, mas não consigo. Porque esse povo é perverso. Eles vão matar todo mundo. Eles vão aniquilar os príncipes. Eles vão violentar as mulheres. Esse povo é terrível. Você não consegue enxergar isso? E ele faz essa oração para o Senhor. E é interessante que ele fala assim, ele faz a oração e ele vai lá para a torre. Ele fala no 2:1: por-me-ei na minha torre de vigia, colocarei-me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Amados, olha um exemplo de quarto secreto aqui. Ele estava ali, ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas ele ora para o Senhor, ele expõe tudo o que estava acontecendo no coração dele. Senhor, eu não estou conseguindo entender como esse povo terrível pode ser a sua vontade. A desgraça aqui vai ser tremenda. Eu não consigo entender como que você é santo, como você permite isso. A gente tem uma aliança com o Senhor. Ele tinha ali muitos porquês, mas ele não foi reclamar com o vizinho, ele não foi falar com o colega de trabalho da torre, ou talvez com outro soldado. Ele foi falar para o Senhor. E ele foi e falou para o Senhor, expôs o seu sentimento, e ele falou: agora eu vou lá para o meu trabalho, Senhor. Eu vou esperar a sua resposta. Tudo bem? Olha aqui. Exemplo de esperar a oração. E a resposta veio. Abacuque, irmãos, tem um exemplo, uma vez eu falei com os adolescentes, talvez seja um pouco mais fácil de entender o cenário nos dias de hoje. Vou fazer uma mudança aqui só para entender o cenário. Imagina que você mora na sua casa e os seus familiares não são pessoas boas. Eles já foram crentes, mas hoje está tudo desviado, está tudo perdido. Então tem prostituição, tem venda de droga, tem tudo que é de ruim está ali no meio da sua família, na sua casa. E você sabe que tem um povo mau, um povo do crime, alguma gangue de outro bairro, que a violência tomou lá. E eles tomaram aquela região. E você vê que esses criminosos, ele vem partindo para sua casa. E começa a chegar na sua vizinhança, já aprontaram algumas com seus vizinhos, e está chegando perto da sua casa. E Abacuque ali é o crente que ele faz uma oração: Senhor, não estou entendendo. Eu sei que a gente não é bom, mas essas pessoas são terríveis. Eles querem vir e matar todo mundo aqui. A gente não é bonzinho, mas eles são piores ainda. São um povo sanguinário. Eles querem matar os meus irmãos. Eles querem violentar as minhas irmãs. Eles vão matar a gente. Eles vão acabar conosco. É esse o sentimento de Abacuque. E o Senhor responde para ele. E o Senhor fala assim, no 2:4. Ele fala assim, primeiro programa de marketing da Bíblia. Ele fala assim: coloca no outdoor, para quem passar correndo conseguir ler. Escreve numa placa bem grande. Coloca em cartaz, em tudo quanto é poste do seu bairro. Escreve assim, meu filho. 2:4. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aquele que for justo e tiver fé, esse vai viver. E literalmente ali era viver, aquele que ia ficar vivo. Depois tem uma aplicação no sentido figurado, né? Mas ali era viver mesmo, de ficar vivo. Aquele que confiasse no Senhor, confiasse que aquele castigo estava vindo da mão do Senhor, ele ia continuar. Ele ia ser aquilo que o Drico compartilhou, ia ser o remanescente.
que depois de anos ia voltar para sua terra. Amados, e quando Abacuque entende tudo isso, ele vê a soberania do Senhor, ele escreve lá no final do versículo 3, do 17 ao 9, a hora que ele entende que tudo isso é o trabalhar do Senhor. E ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternadamente. Quando ele entendeu a fidelidade do Senhor, quando ele entendeu a soberania do Senhor, ele conseguiu até engrandecer e entoar um louvor para o Senhor. Amados, eu não sei o que vocês têm passado no dia a dia, quais provações. Mas o que a palavra tem nos mostrado, o Senhor não te deu um fardo maior do que você pode carregar. E que se você parar de olhar para a situação e olhar para o seu Deus, você vai conseguir entoar um louvor. Assim como Abacuque conseguiu, ainda que a figueira não floresça. Eu vou alegrar no Senhor. E lembro que Ele é o Deus da minha salvação. Irmãos, Deus já te salvou? Aleluia, Ele já nos salvou. Amados, olhe para o Senhor. Olhe para a fidelidade do nosso Deus. Isso é capaz de tirar qualquer desânimo. Isso é capaz de trazer alento ao nosso coração dolorido. Amados, esse era o encargo da mensagem. Gostaria de orar para finalizar. Amém. Senhor amado, Pai querido. Senhor, perdoa, Senhor, a nossa infidelidade. Senhor, Tu és tão fiel. Senhor, desde alimento, desde provações, Senhor, em tudo nós conseguimos ver o Teu amor e a Tua fidelidade, Senhor. Senhor, e nós somos ainda tão infiel. Perdoa, Senhor, o nosso coração corrupto. Perdoa, Senhor, a nossa infidelidade. Senhor, livra-nos, Senhor, os nossos olhos de olhar para o que é terreno. Senhor, nós queremos nessa noite olhar para o Senhor. Senhor, ainda que a figueira não floresça, Senhor, ainda que na vide não tenha fruto, Senhor, nós queremos olhar para Ti. Nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança está em Ti, Senhor. Aquele que vai nos dar autoridade um dia para pisar na cabeça de Satanás. Senhor, nós esperamos em Ti. Em Ti, Senhor, está toda a nossa esperança. Em Ti, Senhor, está toda a nossa alegria. Senhor, livra-nos, Senhor, de ter olhos para olhar o que é terreno. Nós queremos olhar nas coisas lá do alto. Queremos pensar, Senhor, nas coisas lá do alto. Nós queremos estar admirados e esperançosos no nosso Senhor e não aterrorizados com o que é terreno, Senhor. Esse mundo está indo de mal a pior, Senhor, mas aleluia, porque está encaminhando em direção à Sua vinda, Senhor. Dia glorioso que poderemos te ver face a face, Senhor. Senhor, aviva essa esperança em nosso coração. Leva embora, Senhor, todo o temor. Senhor, leva embora em nome de Jesus todo pânico, Senhor, que essa terra tem nos causado. E aqueça, Senhor, o nosso coração. Aviva-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor, a nossa esperança na Tua palavra, Senhor. Nós te aguardamos, Senhor. Maranata, vem, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia.